Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração, iniciando essa semana maravilhosa que se apresenta à nossa frente. E a gente, com essa oportunidade que nos acalenta o coração de estarmos aqui juntos com pessoas que têm um ideal semelhante, com todos aqueles que desejam e buscam esse momento para se fortalecer, para poder transmutar as energias, os pensamentos e sentimentos negativos em positivos, juntos com todos que estão buscando um maior aprendizado sobre os ensinamentos de Jesus. Então, com muita alegria, nós damos início ao nosso estudo de oração, rogando ao nosso Mestre querido que nos abençoe, nos ilumine, nos ampare, nos fortaleça, que nos reequilibre e que durante este momento que estamos aqui reunidos, nós possamos sentir a presença dos amigos espirituais, das falanges de luz do nosso anjo da guarda, e que possamos sim, enquanto estamos aqui em oração, buscando o nosso equilíbrio, possamos rogar ao Pai que permita que os nossos lares sejam abençoados, iluminados, e que seja feito todo um tratamento, um trabalho de limpeza, de energização nas nossas casas, envolvendo os nossos familiares, aqueles que residem conosco, aqueles que trabalham conosco. Então, que nós possamos formar essa corrente de positividade, de luz, sob as bênçãos do Senhor. Bom, vamos dar uma olhada aqui no chat. Dona Ivani, boa noite, seja muito bem-vinda. Vera Viana, Rafael Ferreira, Estela, André Drummond, Suzana, Fátima Rossi, Nídia, Osanira, Maria Laura, amigos e amigas queridos que estão participando desta família, né? Já fazem parte da família de Estudo Oração. Cisa, boa noite, ótima semana para você também, para todos nós, né? Nós vamos hoje estudar o Fonte Viva, este livro maravilhoso, autoria espiritual de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. E hoje nós vamos ler a lição 111, cujo título é Fortaleçamo-nos. A passagem evangélica encontra-se em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Sede fortalecidos no Senhor, Paulo de Tarso. E agora os comentários de Emmanuel. Há muita gente que se julga forte nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos, às faces das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sob o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortaleçamo-nos, pois, no Senhor, e sigamos de alma erguida para a frente, na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Belíssima lição, né? Vocês escutaram bem? Porque aqui os doguinhos do vizinho estão fazendo serenata às 18 horas. Não sei se vocês estão escutando. Mas como aqui nós não temos um estúdio profissional e é uma parte da minha casa, nós vamos ter essa sinfonia enquanto durar, tá bom? Mas sigamos aqui juntos. Bem, fortalecer, né? Aqui Paulo de Tarso pede que a gente se fortaleça no Senhor. E aí, Emmanuel dá vários exemplos
dos enganos que a gente tem, que a gente se julga fortalecido e de repente não é o suficiente para a gente atravessar e vivenciar as dificuldades da vida, né? O que é a pessoa se fortalecer? A pessoa que se fortalece, ela se revigora, né? As energias revigoram. A pessoa fortalecida, com o seu corpo saudável, fortalecido, ela se revigora de saúde, de energia, né? O corpo fica pleno. E aí, quando a gente está fortalecido, revigorado, né? Com aquele vigor, né? Nós também nos sentimos encorajados, porque a gente fica encorajado a fazer valer, a acontecer. E a gente fica mais animado, porque quando a gente está fraco, a gente não se sente animado, nem revigorado, nem encorajado. Quando a gente pensa no vigor físico, a gente lembra quando a gente está abatido com uma febre, uma gripe, a gente não fica nem um pouquinho revigorado, né? Aí nós precisamos de cuidar da nossa alimentação, do repouso e aquele tônus vital, aquela força vai voltando aos poucos. E aí a gente muda o padrão e a gente se sente mais animado, né? Sempre que a gente pensar em fortalecimento, nós temos que lembrar que o fortalecer é um processo. Veja uma pessoa, por exemplo, que se encontra numa academia. A pessoa com uma semana de academia, ela não se sente fortalecida, né? Eu vejo, por exemplo, as pessoas que estão em recuperação pós-cirúrgica, ou quando a pessoa tem uma parte engessada, né, que o músculo fica atrofiado, a pessoa começa com as atividades e o fortalecimento vem aos poucos. Se você pega uma criança que ela está desidratada ou com fome, você vai dando o alimento para ela, a própria hidratação, em gotas, né? Aos pouquinhos, para que ela possa ir absorvendo aquilo tudo e até para não fazer mal, né? Uma pessoa que se perde no deserto e fica 4 dias sem se alimentar, ela precisa de ser alimentado bem devagar para ele se fortalecendo aos poucos, porque se der uma feijoada para alguém assim, a pessoa pode desencarnar, né? Então, fortalecer é um processo, não é uma mágica, né? Ah, eu vou assistir essa palestra e vou sair. Não, você sai bem melhor e é o primeiro passo para um fortalecimento, mas não é um milagre que muda a água em vinho, não é. Porque o fortalecer, ele depende de uma transformação. Sempre que a gente está no processo do fortalecimento, existem transformações no decorrer deste processo. Então, onde eu estou hoje? Onde eu quero chegar? E eu traço aquele projeto, né? Assim acontece quando a gente está num programa nutricional, quando nós nos encontramos no restabelecimento de uma doença, de uma cirurgia. O que é normal para um dia de cirurgia? Para 3 dias? O pós-operatório de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano e assim vai. Então, o fortalecimento é esse processo, né? Mas Jesus, ele fala para a gente se fortalecer, tendes fé, faça brilhar a vossa luz. E Paulo de Tarso fala que sede fortalecidos no Senhor. Por quê? Porque Paulo de Tarso nos lembra da importância dos valores morais. E Emmanuel complementa essa lição aqui. Porque às vezes nós buscamos o amparo, o apoio para o nosso fortalecimento em coisas que não são perenes e que mudam e desestruturam, né? Se eu estou, por exemplo, em uma festa, tem uma escultura de gelo, né? Eu posso até me encostar, segurar, amarrar um sapato, ok. Mas se eu ficar segurando apenas nessa escultura, o que vai acontecer? Ela vai derreter com o tempo, né?
Quando eu vejo uma parede, eu posso me encostar nessa parede, é uma estrutura mais firme. Agora, se tem uma cortina e eu me jogo na cortina, eu não sei se tem a parede atrás. E se não tiver a parede, eu esborracho no chão, né? Então, tudo aquilo que a gente se apoia como algo importante no nosso processo de fortalecimento tem que ser algo perene e firme de fato. Olha os exemplos que Emmanuel cita. Há muita gente que acha que os recursos financeiros te fortalecem. Ajuda? Ajuda. Mas eu me apoiar e achar que se eu estiver bem financeiramente, eu estou bem fortalecida, é um erro. Por quê? Porque os recursos financeiros, eles vão e eles vêm. Não é uma garantia que o que você tem hoje, você vai ter daqui a 10 anos. Você pode ter mais, mas pode ter menos, né? Tem gente que acha que o fortalecimento vem da posse das terras, mas as terras podem se transferir, né, de dono. E muitas vezes você está numa fazenda que é da sua família há 600 anos, vem o governo e pede, né, como que chama a palavra? Me deu um branco. A pessoa tira você das terras, paga o preço que o governo estabelece, né? Mas você é obrigado a sair, porque ali vai ter uma usina, vai alagar as suas terras, né? Então você tem e não tem as terras. Tem até que algo aconteça ou alguém te peça, né? E eu esqueci o nome, depois eu lembro. Na beleza física, a pessoa se julga o máximo porque tem uma beleza, um corpo escultural, né? Um rosto e tudo mais. E o que acontece? A beleza passa. Basta a gente ver as fotos das atrizes famosas com 19, 20 anos e a foto delas depois. Muitas ficam irreconhecíveis, outras continuam bem bonitonas, mas isso daí vai depender, né? Pode ser que a pessoa envelheça bem fisicamente, pode ser que não, não é certeza. Então, muitas pessoas acham que a força vem de terem parentes importantes. Ah, meu pai é o ministro fulano de tal, meu tio foi aquele famoso ator, tal, né? Ou algum empresário conhecido, dono de uma loja, de um restaurante, né? Só que esses parentes, eles podem se transformar e muitas vezes não darem atenção mais para a família, ou podem, aquilo que eles são donos, também se transformarem, né? A gente percebe que o que era a maior loja de CDs do mundo, hoje não é assim. Se eles não investirem em outra matéria e ressignificaram o comércio, hoje possivelmente não vai ter, né? A gente tinha muito lojas de consertar televisão, liquidificador, ferro de passar roupa, enceradeira. Pensa uma pessoa que era especialista e limpar a enceradeira, consertar a enceradeira. Hoje a gente acho que nem tem mais para vender, né? Mas eu lembro que a enceradeira lá de casa, a gente encerava a casa, e olha a minha idade, eu encerava a casa pequena, ajudando minha mãe na lida, com cera parquetina. Eu não esqueço do nome. Era uma cera pastosa, era ajoelhada e passando em cada cantinho, né? Depois a cera secava, ficava tudo embaçado. Aí a gente vinha com um escovão, que era uma escova gigante, realmente pesada, e passava ali para lustrar. Depois chegou a época da enceradeira. Ah, como era bom! Ligava na tomada e passava aquela escova elétrica ali, né? E a casa ficava brilhante, que dava até para passar batom olhando para o chão. Era lindo, né? Aí, de repente, chegou a hora das cerâmicas, dos porcelanatos, das ceras com alto brilho, que aqui em casa, na tábua corrida, eu passo isso, né? E a gente vai mudando. Pensa se a pessoa fica só aprendendo a cuidar da enceradeira. Daqui para ali, ou fabricante de enceradeiras, né? Então, o que acontece? A gente já tem que ter a noção da mudança, porque o que acontece hoje, que é o máximo,
amanhã pode não ser mais. A vida muda, e muda muito, né? Então, a gente lembra dos tecidos que usavam, né? Na época de escola, era o tergal para fazer os uniformes. Depois teve uma onda de linho, depois de calças de brim, né? E hoje o jeans dominou. Né? Mas pode ser que a gente vá falar no futuro que algo que não seja jeans, né? Já veio, né? O jeans com elastano. Então, a gente pensa nessas culturas que vão mudando, né? O que antes era importante passa a não ser, e a gente tem que se adaptar sem perder a memória, sem perder o foco, sem deixar de dar importância ao passado, aquilo que a gente viveu, as histórias que estão dentro de nós e que estão nas cidades, nos monumentos e tudo mais. Mas a gente está falando aqui de Emmanuel, é da gente colocar a nossa força em algo que é transitório, e tudo é transitório. A cultura da inteligência, que quantas vezes se engana? Basta ver as matérias sobre café. Café faz mal, proibido. Café é maravilhoso, café evita câncer, café provoca câncer. O ovo é um vilão, não pode comer ovo mais. Ninguém comeu ovo durante décadas, porque era o vilão. Hoje indicam um ovo por dia. Aí tem época que não pode tomar sol em tal horário, depois muda o horário. Você está com osteoporose, então seu horário de sol é depois das 10. E assim a gente fica perdido em tantas informações, porque a cultura da inteligência muda, né? E a gente que quer estar acompanhando sofre. Mas a nossa força não pode estar na popularidade, porque a popularidade pode gerar desilusão. A gente percebe o que aconteceu agora, nesse caso do Johnny Depp, né? Que era popular, de repente colocaram ele no fundo do poço e agora estão vendo que a coisa não era assim, porque a cultura da popularidade, ela julga, condena, destrói e depois percebe que errou, mas às vezes é tarde. Então, cuidado com a popularidade, porque existe um desejo muito grande. Eu vejo que as crianças, na minha época, quando a gente era criança, alguém falou: o que você quer ser quando crescer? Todo mundo com 5, 6 aninhos queria ser o quê? Professora. Né? Professora. E algumas vezes, quando gostava de ir no médico, falava médica, né? Mas hoje em dia você pergunta, todas querem ser modelo ou influencer, digital influencer, né? Querem ser famosos, querem ter curtidas, mas isso também vai mudar. A gente sabe que nada fica para sempre. Então, cuidado em achar que você é forte porque tem um poder político, porque aqueles que estão do seu lado, no mundo político, amanhã estão te jogando no limbo, né? Não dura para sempre. Aqui Emmanuel fala uma coisa muito interessante. Tem muita gente que se julga forte no oásis da felicidade exclusivista que a tempestade destrói. E o que é? Às vezes, se eu estou bem, eu não penso no próximo. Né? Se tem uma vaga para mim, bem espaçosa, eu vou parar bem no meio, não vou pensar que o outro pode parar atrás. Para quê? Né? Se a minha família, né, tem guardado os medicamentos para a pandemia, se aqui tem os antibióticos, tem as coisas aqui, eu tenho todos os remédios, eu fico tranquila, ufa, né? Eu sei de pessoas que compraram caixas e caixas de medicamento naquela época da H1N1, né? E guardaram para a família, né? Assim como teve gente que guardou medicamentos agora para a pandemia, comprar 40 caixas do remédio. Né? Então, isso é uma felicidade exclusivista. Aí vem a tempestade e não é nada disso. Não prova que não é nada disso. Às vezes a minha casa está maravilhosa e eu não me preocupo com a casa do vizinho, nem ajudar, nem como está. Do dia para a noite pode pegar fogo, pode ter um problema que vai resvalar na minha casa, né? E tem muita gente que supõe vencer hoje e se esquece que o vencer, ele é agora, mas ele não garante que amanhã ou depois você será vencedora sempre, porque em algum momento você vai ser vencida.
Pode ver nas Olimpíadas, que sempre surge alguém, um ícone, pode ver nas paradas musicais, pode ver no mundo científico, pode ver na política, né? Na atualização, você faz uma coisa durante anos e de repente você é vencido, né? Porque muda e o mundo está em constante mudança. Aí, qual a mensagem que Emmanuel fala? Para me fortalecer de verdade, eu preciso fortalecer o meu eu. E o que Paulo de Tarso nos traz? Sede fortalecidos no Senhor. E quais os ensinamentos do Senhor? Amar a si mesmo, amar ao próximo, fazer ao outro o que queria que vos fizesse. Então, fortalecer é fortalecer as amizades, para nunca se sentir sozinho, isolado, e ter sempre amigos alimentando essas relações que são tão importantes. É fortalecer os vínculos familiares e não deixar que a família se transforme no estranho. É fortalecer a sua fé, a sua crença, aqueles pilares da sua autoestima, para que você não fique ao revés por aí, né? Ao relento ou no desespero. Então, a pessoa ser fortalecida, eu digo para vocês, quem é aqui que no momento de dificuldade ou na perda de um ente querido, no dia que um pai, uma mãe, um irmão faleceu, procurou o jeans fulano de tal para se sentir fortalecido? Quem é que a gente procura? A gente procura avisar um amigo para ter aquele telefonema, a gente procura o apoio do médico para cuidar da nossa mãe, que pode ser que a nossa mãe esteja elegante, com seus anéis de ouro, brincos, correntes, né? Pode ser que ela tenha, sim, o diploma mais alto, mas chega aquele momento que precisa do abraço, precisa do colo, precisa da presença, precisa de amor. Então, o que Emmanuel fala é que é importantíssimo a gente se fortalecer no amor. Sigamos de alma erguida para frente, na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. E o que ele nos confiou? Amar. Amar a nós, amar ao próximo, amar a Deus. Foi isso que Jesus nos confiou. O que nos deixa felizes com a sensação excelente? Quando a gente sabe que o dever está bem cumprido. E é o dever daquele dia, daquele momento. Tem momentos que eu tenho que pegar o meu filho e falar: vai, meu filho, vai na casa de um amigo, vai passear, você está estudando muito, se divirta um pouco, é importante, né? Tem outros momentos da vida que eu falo: ó, para de sair um pouquinho e vai estudar, né? Presta atenção, fica um pouquinho com a sua família, não é assim? Às vezes a gente leva o outro para fora, outras vezes a gente tem que trazer para dentro, porque a vida é mudança constante. Mas é estar atento ao olhar do outro, estar atento ao que os nossos filhos estão nos comunicando em silêncio, estar atento às necessidades de um amigo. Saber que muitas vezes, quando esse amigo fala, tá tudo bem, não está nada bem. Então é importante a gente ter a consciência de que o fortalecimento é processo e que a base de todo e qualquer fortalecimento que dura para sempre é o quê? É a base do amor. É por isso que a gente fala da importância da evangelização. Porque uma pessoa, eu fico pensando um jovem de 18, 20 anos, que acha que é melhor e a única coisa na vida vai ser passar no vestibular para tal felicidade. Ou o jovem que acha que eu tenho que namorar fulano, ou aquele jovem que acha que tem que ter mais de 1000 seguidores, né, no Instagram. O que acontece com esse jovem? Se de repente surgir uma doença autoimune, se de repente o pai ou a mãe desencarnar, se de repente a situação econômica vier depois de uma falência, onde está o fortalecimento desse jovem? Que toda a família deixou que se fortalecesse dentro de um materialismo?
A gente vê crianças hoje que os pais não permitem que sofram. Porque se está sofrendo, eu tenho que levar para a Disney, eu tenho que comprar uma roupa nova, eu tenho que mostrar um vídeo. Essa ilusão de que exista sempre uma felicidade excessiva na vida, isso é fortalecer? Não. Muitas vezes momentos de dores, de não, é que nos fortalecem. Então, às vezes, é na ausência que eu vou valorizar o fortalecimento do vínculo da amizade. Às vezes, é na ausência que eu vou fortalecer esses vínculos familiares. É no trabalho que eu vou fazer com que a minha renda me permita adquirir uma casa, um carro, pagar uma escola para um filho, né? Às vezes, é nesse fortalecimento com Jesus que eu vou ser forte para enfrentar uma doença, enfrentar um câncer, enfrentar uma falência, enfrentar as dificuldades de ter uma família difícil que só traz problemas para a gente. Ou de repente, ter pessoas irresponsáveis com dinheiro ou com trabalho, né? Eu conheci uma pessoa que teve uma irmã que era viciada e não quis estudar, trabalhar, nem nada. Essa irmã dela engravidava. E como ela não tinha coragem de deixar a irmã abortar, foi nos médicos, tal, tudo mais. Essa irmã teve 5 filhos ao longo da vida e ela criando os filhos da irmã. Passou criando os dela e os da irmã, que ela não tinha coragem. A irmã sumia, ficava longe, engravidava, voltava. Tinha o filho, passava 3 meses, sumia de novo. E assim foi, até conseguirem operar essa irmã, né? Para não criar mais. Então, o que é isso? Onde que ela encontra a força? Ah, eu vou usar tal vestido que custou tanto que eu vou ter força para cuidar dos meus sobrinhos? Será que é isso? Não. Era pessoa de fé. Pessoa que tinha a certeza que ela iria agir como Jesus pediu, para não abandonar os seus. E que ela ia ter a força necessária para cumprir isso daí. Vamos pensar direitinho. O quão forte eu estou? O quão forte eu suporto? De separações, de desilusões, de tristezas na vida. Porque se eu estiver estressando e não estiver dando conta de quase nada, eu tenho que me conscientizar que o processo do fortalecimento precisa continuar. Porque se a vida me assusta com todas as adversidades, nós sabemos que estamos no mundo de provas e expiações. Nós todos vamos ter provas e expiações. Não existe a felicidade completa. Mas a gente passar por uma expiação, por uma prova fortalecido, nos dá paz. Há pouco tempo eu tive a oportunidade de acompanhar um familiar no hospital. Ficamos numa UTI mais de 10 dias, no auge da Covid. Mas não era Covid, era outro problema. E aí eu percebi o quanto que este momento de estudo e oração me ajudou. Me ajudou porque várias coisas eu lembrava, eu reassisti os vídeos e eu encontrei uma força que eu não sei de onde encontrei. Depois que passou é que eu dei uma, sabe? Aí eu falei, eu não posso agora cair. A gente dá uma amolecida, né? Porque você sustenta tudo ali e tem força para isso. Dei uma amolecida, mas falei, eu amoleço, mas eu não vou cair. Eu vou me fortalecer. E a única forma que eu acho do fortalecimento é ficando mais próximo do meu anjo da guarda, me sentindo mais próxima de Jesus e tendo uma vida mais plena de espiritualidade. Porque tudo passa, as dificuldades passam, as coisas maravilhosas passam, porque a vida é em ondas, num fluir, no ir e vir. Mas não vai passar quem eu sou. O que eu trago dentro de mim fica nessa vida até o fim.
E eu levo comigo para onde eu for no plano espiritual. E vou levar comigo depois da minha próxima vida. Então, cuidemos do plantio daquilo que a gente guarda dentro de nós. Esse processo de fortalecimento faz parte. Escolher a dedo aquilo que a gente vai guardar dentro de nós. Tá certo? Que independente se o mundo seja com escovão, com enceradeiro ou com nada, né? Porque já compro o piso brilhante, eu vou estar fortalecida para enfrentar qualquer coisa. E se tiver que voltar no escovão, volto também. Não tem problema não, né? É seguir adiante, sempre em frente, porque alguém vela por nós. E esse alguém é o nosso Cristo Jesus, que cuida de todos nós que estamos aqui nesse orbe terrestre. Nós nunca, em momento algum, estamos sozinhos. Vamos aproveitar o momento de bonança para nos fortalecermos e guardarmos ali aquele recipiente de fé, de amor, de força, porque se vier uma dificuldade, a gente vai ter aquela reservinha para poder usar. Eu compro material de primeiros socorros e deixo na minha casa. Eu não uso todo dia, mas está ali prontinho. Se cortar, ralar joelho, o neto vem, tem ali para usar. Então, esse fortalecimento, muitas vezes eu não vou usar agora, mas é no momento dos primeiros socorros que eu vou pegar aquilo ali que eu tenho guardado para usar e fazer as ataduras dos machucados do coração. Que eles existem, mas todos são curáveis. Vamos fazer a nossa prece. Pai de infinita bondade, muito obrigada por este momento em que estamos aqui reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, de Nossa Mãe Santíssima. Agradecemos por essa oportunidade, desse livro maravilhoso, desse estudo, a oportunidade de estarmos aqui cercados de muita luz, de muita paz, de muito amor, e que possamos aproveitar esse instante em que fortalecemos a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança, reacendendo a luz que habita dentro de nós. Pedimos, Pai querido, por todos os nossos irmãos que se encontram em dificuldades, por aqueles que precisam do pão material, por aqueles que precisam do pão espiritual para sobreviverem. Te pedimos, Pai, por todos aqueles que se encontram em sofrimento físico, mental e espiritual, por aqueles que não creem em Ti, por aqueles que creem, mas não Te seguem, e por aqueles que necessitam estar fortalecidos para fazer a diferença neste mundo. Abençoe a todos nós, Pai querido, aos nossos familiares, encarnados e desencarnados, a todos os nossos amigos encarnados e desencarnados. Abençoa, Pai querido, todas as pessoas de boa vontade que fizeram e fazem toda a diferença no mundo que habitamos. Abençoa os nossos lares com aquela luz que possa durar por toda essa semana. Dai-nos paciência, dai-nos a paz, dai-nos a certeza da fé que tudo passa e que estamos no caminho correto, rumo à nossa evolução espiritual. Com essa prece, nós finalizamos o nosso momento de estudo e oração, dizendo que assim seja. Pois bem, amigos e amigas, estamos em plena campanha do cobertor. Se você ainda não doou e deseja doar, dia 20 nós encerraremos a campanha. Basta enviar um Pix para o e-mail, né? Pix e-mail, estudo e oração, sem cedilha, sem tio, @gmail.com. Nós contamos com a sua ajuda e já temos uma novidade. Já temos comprado os 450 cobertores e vamos bater a marca dos 600, que foi o ano passado, se Deus quiser.
Muitas crianças, muitas famílias vão ser agraciadas, porque o friozinho está chegando aí. E vale a pena a gente ajudar quem necessita, porque de alguma forma somos ajudados. Faz parte do processo do fortalecimento a paz que sentimos quando levamos a esses pequeninos aquilo que precisam. Muito obrigada a todos que já doaram. A importância não importa, o valor, né? Qualquer valor que você possa doar será bem-vindo. Muito obrigada de coração. Uma semana abençoada com meu abraço fraterno. E até quarta, 20 horas. Não se esqueçam, temos o nosso encontro aqui. Boa noite, amigos. Boa noite, amigas.